perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte tira de vossas famílias, levando sem restrições os mais jovens antes dos mais velhos, costuma-se dizer frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica um jovem com um grande futuro e conserva os que já viveram por longos anos, carregados de decepções, e levam os que são úteis e deixa-os que para mais nada servem, despedaçando o coração de uma mãe, privando o inocente que era sua alegria. Criaturas humanas, este é o ponto em que deveis elevar-vos acima da terra da vida. Deves compreender que muitas vezes o bem está muitas vezes onde se julga o mal, e é julgado como uma fatalidade do destino. Por que avaliais a justiça divina pela vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo tem uma razão de ser. Se conheceres melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses de tão secundária consideração que renegaria a um último plano. Acreditai-vos no que vos digo. A morte é preterível, mesmo numa encarnação de 20 anos, e a esses vergonhosos desregramentos que ferem famílias respeitáveis, machucam corações de mães e fazem os cabelos dos pais branquearem antes do tempo. A morte prematura é um grande benefício que Deus dá àquele que se vai. Sendo assim, ele é preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam levá-lo a grandes perdas. Aquele que morre não é vítima da fatalidade. É que Deus julga não convir que permanece por mais tempo aqui na terra. É uma terrível desgraça ver o fio de uma vida ser cortado tão cheio de esperança. De que esperanças falais? Das da terra, onde poderia brilhar, fazer carreira, sua fortuna? Incapaz de se elevar-se acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida carregada e tão cheia de esperanças? Considerais que as esperanças da vida futura, ao ponto de preferir uma vida efêmera que arrastais na terra? Pensais então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que com os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao ver, ao invés de chorar. Quando Deus tirar deste vale de miséria um de seus filhos, não seria egoísmo desejar que ele permaneça aqui para sofrer conosco? Essa dor é para aqueles que não têm fé e veem a morte como uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando é retirada de seu corpo. Mães, saibam que seus amados filhos estão perto de vós. Sim, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, as lembranças guardadas a inebria de alegria. Mas as dores sem razão os afligem, porque detonam a falta de fé e provocam uma revolta contra a vontade de Deus. Se vós compreender que a vida espiritual, escutai a voz do coração a chamar esses entes queridos e, se pedirdes a Deus que os abençoe, e sentireis em vós mesmas consolações. Destas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir
que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863.